Ok, já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim, vamos conversar com a pediatra Daniela Calais sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Olá, doutora, seja bem-vinda aí ao estúdio do programa Saúde para você. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Daniela, fala pra gente primeiro qual que é a diferença, né, ou quais as diferenças entre déficit de atenção e hiperatividade? Bom, na verdade o déficit de atenção e a hiperatividade eles vão fazer parte de uma doença, é uma doença só com os dois problemas, né? Só que cada problema se manifesta numa faixa etária da vida. Então o déficit geralmente a criança começa com um quadro de hiperatividade. Então a hiperatividade é aquele menino que está elétrico a 1000 por hora, aquela criança que você não consegue deixar ela quieta, ela não para quieta. Claro que não é assim, a gente tem que fazer outros diferenciais, porque tem aquela criança que é mais agitada, né? Mas geralmente a característica dessa criança com hiperatividade é aquela criança que tem um comportamento atípico, ele é além do normal. E o déficit de atenção, ele vem para aquela criança que você não consegue, por exemplo, deixar ela 3 minutinhos assistindo um desenho, vendo um filmezinho, porque aquela criança, ela fica o tempo inteiro, ele não consegue fixar a atenção, você não consegue prender a atenção dessa criança. E isso são problemas que vão acarretar problemas futuros no desenvolvimento dessa criança. Agora, por que isso acontece? Por que as crianças têm esse transtorno? Na verdade, tudo isso tem estudos ainda, né? Algumas doenças como o autismo, o déficit de atenção e a hiperatividade, não se existe exatamente um porquê. Tem um estudo genético em andamento, né? Eles estão estudando, a gente vê que tem crianças, quando você tem uma criança portadora da doença, a possibilidade de você ter outras crianças dentro da mesma família é grande, mas ainda a gente não sabe exatamente aonde está a essência do problema, mas sim é um problema, é uma alteração neurológica de fundo genético. Agora, Daniela, quem é que apresenta esses problemas? Existem, tem crianças, assim, não existe é essa criança ou aquela que vai ter ou não. Na verdade, existem alguns fatores que facilitam o aparecimento dessa doença, né? Aquela mãe que consome bebida alcoólica durante a gravidez, que fuma durante a gravidez, o neném prematuro tem um risco maior, o neném que nasce com baixo peso, tem alguns casos de crianças que ficam expostas a chumbo também, que podem levar a desenvolver essas doenças. Outras coisas também que não se dá tanto valor, mas que pode desencadear esse transtorno de déficit de atenção, que é o TDAH que a gente fala na sigla, é o estresse, que essa criança pode passar por ele, algum estresse emocional, isso pode levar a criança também a manifestar a doença. Agora, como que ela se desenvolve? Geralmente, a gente já começa a ver sinais dessa doença nessa criança que a gente chama de fase pré-escolar, que é a criança a partir dos 2 aninhos de idade, mas a gente espera essa criança ficar um pouquinho maior para poder fechar o diagnóstico. Geralmente, nessa faixa etária e a partir dos 2 aninhos, a gente já começa a ver, a ter algum sinalzinho e conseguir observar o que essa criança tem ou não sinais. Agora, para fechar diagnóstico, geralmente a gente espera ela estar um pouquinho maior e precisa ter sinais presentes antes dos 12 anos. Agora, quais são esses sinais? Quais são os sintomas, então? Existe um critério, né? A gente tem um critério para poder fechar o diagnóstico, né? A gente segue uma nomenclatura para poder fechar esse diagnóstico, baseado mais ou menos em sinais que a gente vai perguntar para essa mãe. Então, é aquela criança que está a 1000 por hora o tempo inteiro. Tem crianças que vão ter predomínio de sintomas de hiperatividade, de impulsividade, tem crianças que têm predomínio dos sintomas de déficit de atenção. Então, relacionados ao déficit de atenção, é aquela criança que não consegue fazer um trabalho escolar, fazer uma atividade na escolar, a professora chega para poder fazer uma lição, ele não consegue fazer porque ele não consegue fixar a atenção. Nada que vai exigir muito da mente dele, ele consegue fazer. Então ele não conclui trabalhos escolares, é aquela criança que está sempre perdendo o objeto, o materialzinho da escola, porque aquilo ali não chama atenção, não atrai ela. É aquela criança que parece que não escuta, você chama a criança e ela não escuta. Então é como se ela tivesse o tempo inteiro no mundo da lua, ela tivesse assim, a par da realidade. Então é aquela criança, você vai chamar, não te atende, não responde ao chamado. Relacionados à hiperatividade e à impulsividade, é aquela criança que está a 1000,
que não consegue esperar chegar a vez dele, ele quer passar na frente, tem adultos conversando, ele está sempre intrometendo na conversa de adultos, é aquela criança que não consegue deixar você terminar uma frase, você começa a falar, ela já te interrompe ali no meio, é como se o raciocínio fosse mais acelerado, então aquilo para de ter importância e ela já está te perguntando outra coisa em cima, ela não deixa você concluir uma frase. Tem outros sinais, mas mais ou menos seriam esses sinais os que mais chamam a atenção dessa mãe. Agora, Daniela, é diferente de uma criança que tem às vezes, um comportamento temporário, agitado por uma situação ou outra, ou por um estresse ou outro. Esse comportamento que você colocou tem que ser constante. É bem isso, é muito importante, porque hoje em dia o menino é muito, ele é muito agitado, é déficit, é hiperatividade, meu menino hiperativo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque para falar que uma criança tem déficit de atenção e hiperatividade, eu tenho que ter pelo menos 6 meses de persistência desses sintomas. Então, como eu falei, a gente faz uma entrevista com a mãe, então a gente tem que pegar sintomas de hiperatividade mais sintomas de déficit de atenção, no mínimo 6 meses de permanência desses sintomas, e esses sintomas eles têm que estar gerando algum tipo de problema no relacionamento dessa criança. Então, é aquela criança que durante todo o ano não está indo bem na escola, não consegue se enturmar bem com os coleguinhas, então assim, tem que estar gerando. E não é só problema dentro de casa, às vezes a gente tem aquela criança ou é muito agitada na escola, mas em casa é tranquilo, ou é muito agitada em casa e tranquila na escola. Não, a gente tem que ter alterações em mais de um ambiente. Então, tomar muito cuidado com isso para não estar rotulando as nossas crianças de maneira indevida. Isso é um transtorno, causa um impacto muito grande para a criança e para a família. Então, tem que ser muito criterioso para fechar um diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade. Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já. Não saia daí.